Olá, sejam bem-vindos ao AgriCast, o podcast do agronegócio. Esse episódio só é realizado devido ao apoio das empresas AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial, Amaral e Melo Advogados e Valongo Escritório Rural. Eu sou o Thiago Amaral e vou comandar essa conversa, esse bate-papo que promete muito. Nós temos pessoas aqui incríveis, jovens, e o tema é justamente esse, a nova geração do agro e o futuro do campo. O agronegócio está passando por uma transição. Os jovens estão entrando no campo. E é isso que a gente vai abordar aqui, o ponto de vista deles e como tem sido isso na prática. E para bater esse papo, nós temos aqui o Matheus, o Oliver e a Ana. Ana, vamos começar por você. As damas na frente, né? Vamos pegar essa tradição. O cavalheirismo está cada vez mais raro, não é verdade? Está cada vez mais escasso. Está cada vez mais escasso. Ana, seja muito bem-vindo ao AgriCast. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, né, por você ter aceitado o convite. Ao invés de eu falar sobre você, o seu currículo, você poderia falar um pouquinho para a gente o que a Ana faz? Ela está em Rio Verde, você está no agro, em qual cadeia que você está? Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Obrigada, Thiago. Sou eu que agradeço o convite de vocês. Me senti muito honrada quando o Miguel me mandou a mensagem e disse que meu nome estava na mesa para falar do futuro do agronegócio. Meu nome é Ana Gabriele, estou concluindo a faculdade de agronomia, sou aqui de Rio Verde. UniRV? UniRV. Fiz uma parte no IF e agora vou finalizar na UniRV. Atuo na área comercial, mas a parte que eu sou apaixonada do agronegócio é a parte política e econômica. Eu acho que não tem como separar essas três áreas, o agronegócio, a parte política e a parte econômica, que é a parte que está em destaque nesses últimos 5 anos. Maravilha. Você estava falando em off ali que você adora o novo governo, né? Não. Essa é pauta de todo lugar que eu chego. Nossa, essa menina é igual do governo. Mas faz parte, a gente está passando por um cenário terrível, né? E um pouco ameaçador, até mesmo essas narrativas contra o agro. E uma das ideias do AgriCast, essa mídia independente, é justamente desmistificar isso, né? Nós estamos na região, o celeiro do agronegócio, a gente sabe como o agro funciona, que ele alimenta o mundo e ele não é o vilão, muito pelo contrário, ele está aqui para preservar a natureza, né? O que destrói a natureza, na verdade, é a zona urbana. Prédios, asfaltos. Então, essa ideia de desmistificar. Me veio na cabeça a questão do próprio Tietê, em São Paulo. Se você for na nascente, a água é límpida. Uhum. Agora, na hora que passa dentro de São Paulo, vira esgoto. Sim. Ou seja, essa é a nossa ideia. Oliver, seja muito bem-vindo ao AgriCast. Da mesma forma, eu gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, falar um pouquinho quem é o Oliver, o que ele está fazendo. Obrigado, Thiago, pela oportunidade de estar aí, certo? Hoje meu nome é Oliver Ferguson, sou filho de produtores rurais, a gente está no ramo de produção de soja e milho, certo? Sou formando de agronomia no Instituto Federal Goiano, aqui em Rio Verde. Hoje minha carreira, vamos falar assim, eu tenho 22 anos, mas eu já até abri empresas já do ramo do agronegócio. Foquei bastante tempo no ramo de drones agrícolas. A gente criou uma empresa focada nisso. Pulverizar? De pulverização de drone na lavoura, certo? Além de eu estar sucedendo a sucessão familiar que a gente está propondo hoje no nosso grupo familiar, que é o maior foco hoje que a gente está tendo. Hoje nós estamos produzindo soja e milho, principalmente com o segmento sustentável no ramo do agronegócio, certo? Focando bastante na produção sustentável e redução de custo e aumentar a produtividade, assim, para a gente alavancar o nosso agronegócio. Maravilha, você já começa falando, um dos temas centrais, né? Essa própria questão de olhar para o agro de uma maneira eficiente. Quando a gente pega a tradição, né? As pessoas, por exemplo, a primeira geração,
eles tinham um olhar de produzir, a margem de lucro era alta, então não fazia conta, muita conta. Agora hoje, com o aumento de insumo, com todo esse olhar para o agro, então é necessário ter esse olhar de eficiência e um pouco mais técnico, não somente na produtividade, mas na gestão em si, né? Nós vamos falar muito sobre isso, vocês fiquem à vontade para interromper, para a gente deixar o papo fluido. Estamos aqui também com o Matheus, vulgo, posso falar seu apelido? Não? Óbvio que não. Matheus, ele trabalha no Amaral e Mello Advogados, né, Matheus? A gente tem uma amizade de longas datas, mas se apresente aí para a nossa audiência te conhecer, saber do seu know-how aí no agro, qual que é a sua expertise. Bom, meu nome é Matheus Paloski, assim como o Oliver, também sou de uma família de produtores, meus pais são produtores, toda a minha família, e sou o primeiro e único da família que partiu para o lado da advocacia, né, do direito, e desde 2012... Você se arrepende disso? Não, porque o agro também precisa desse lado também, dessa vertente. E desde então, formei em 2012, atuo diretamente com o produtor rural, né? E essa é a nossa bandeira desde então, e é o que a gente acredita, que o agro move o mundo, né? E na advocacia, qual que é o nicho que você atua? Atuo na defesa do produtor rural, tanto questões de endividamento, quanto na parte de sucessão também, né? Familiar, que é um dos temas aqui que vamos abordar, que é a sucessão do filho, vamos dizer assim, para dar continuidade no legado do pai, né? Do pai, da mãe, dos pais, enfim. Boa. Vou fazer uma pergunta, uma provocação geral aqui para a gente debater essa ideia. Como vocês estão enxergando o impacto do jovem no agronegócio, com essa chegada dos jovens? Você não falou sua idade, né, Ana? Eu tenho 23 anos. 23 anos. O Matheus já é mais velhinho. Eu já não sou tão jovem assim. 23. Aí o impacto do jovem tá aí, ó. Dois jovens aqui de 22, 23 anos, junto com a galera que já tá no mercado há bastante tempo. Sabe quando eu cheguei em algum lugar, alguém fala assim, nossa, mas eu achei que você era mais velha, eu vejo você dando entrevista na rádio, eu vejo você fazendo, você faz tanta coisa, pra mim você era mais velha. Não, eu tenho 23 anos. Mas quantos anos você acha que eu pareço ter, né? Não, uns 28, 29. Vou mentir que não, mas acontece a mesma coisa comigo também. Vamos aproveitar essa fase, porque daqui a um tempo, quando as pessoas falarem que você tem 28, 30 anos, você vai achar ruim. É verdade. Uma das coisas que a gente sabe que a criança é inocente porque ela quer ser adulto, né? Sim. Toda criança quer ser adulto, e tanto que é bom ser criança. Mas como vocês enxergam esse impacto na prática? O que a nova geração tá causando na fazenda, né? Nos núcleos familiares? Tiago, meu pai é produtor, eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Até hoje eu aprendo. Ele faz tudo do jeito que ele quer, não escuta, mas eu aprendi muito com ele. Ele é sozinho ou ele tem sociedade? Não, só ele. Só ele. Só ele. E ele fala pra gente que há alguns anos atrás, quando ele era criança, até mesmo quando eu era criança... O seu avô era produtor? Isso, também. Era vergonhoso o pessoal que era da fazenda, tá de botina, tá na cidade de botina, da fazenda não era tão bem visto como é hoje. Então, além de ser moda, eu acho que a familiaridade que o jovem tem, porque ele pode levar a tecnologia e levar o que ele vive para o campo, associar isso, aumenta o impacto e o interesse dele de querer viver, né, no campo, trabalhar, se interessar pela sucessão familiar. É isso mesmo. E qual é a sua opinião, Oliver? É engraçado que essa situação do jovem tá entrando hoje no mercado onde que já é muito consolidado, já é muito... principalmente aquela situação. O jovem tá querendo entrar hoje com muitas ideias, muitas propostas, mas meio que já é consolidado. Os pais, os avós já fazem isso há muito tempo, aí chega um moleque de 18, 20 anos, esse moleque vai palpitar aqui uma coisa que eu já sei fazer há muito tempo, que é ensinar o padre a rezar a missa. Sim. Mas é uma coisa que é necessário. Quando os nossos pais entraram no negócio por meio dos nossos avós, também aconteceu isso. E foi se desmistificando, e nossos pais hoje que estão sofrendo com nós, né, nessa entrada. Mas isso não é um motivo de sofrer. Eu acho que é um motivo de aprendizado. Porque o jovem hoje ele tem uma bagagem, vamos falar assim, hoje mais tecnológica,
e que é necessário para agregar no mercado e nesse meio. Esse conflito de geração sempre existiu, tanto que quando você é jovem, né, e seu pai, você fala, nossa, meu pai é cabeça dura. Ele falava isso do pai dele e, nossa, meu filho é imaturo. Ele sempre tem a tendência de ver o filho, né, como criança. E o que quebra isso é resultado. Isso. Então, por exemplo, quando vai soltando um pouquinho, dando mais autonomia, né? Essa pessoa vai mostrando resultado. Nossa, ele falou para usar um drone e o drone realmente foi mais barato do que passar um pulverizador tradicional. Então, aí vai começando a dar resultado. Aí, opa, vamos escutar mais um pouquinho, vai ganhando cada vez mais espaço. Tem que ficar esperto também. Se der problema... Aí já é um passo para trás. Esse interesse pela sucessão familiar não está só na família, não. Acho que as empresas nunca se preocuparam tanto em criar programas e inteirar o jovem do quadro de associados, de cooperados da empresa, de participantes, como hoje. Acho que as empresas até porque o produto que essas empresas estão vendendo dependem muito da nova geração para ser aplicado na prática, né? Porque as gerações passadas não têm tanta vivência e, vamos dizer assim, uma cabeça mais aberta para poder colocar aquela tecnologia em prática. E acaba que a nova geração é que vai surgir para... É o que vai implementar, né? Para, vamos dizer, comprar o produto, né? E assim, eu vejo também essa questão do planejamento sucessório em todas as esferas como um meio de perpetuar, né? Você cresce um negócio, a gente sabe que nossa vida aqui é passageira, passa rápido, e então quando a pessoa tem a consciência, né, fala, opa, é necessário a gente planejar, e é bom a gente falar sobre isso, né, porque tem muito produtor que ele é mais tradicional, ele acha que no planejamento sucessório ele vai perder o controle, a administração, e não é assim. Matheus, nessa sua jornada aí na advocacia, como que você acha que está essa consciência hoje do produtor com o planejamento sucessório? Bom, cada dia mais o produtor ele tem entendido que tanto a profissionalização, vamos dizer assim, da atividade dele é necessária, quanto a sucessão. Porque não adianta nada ele construir um legado, todo um patrimônio, e a hora que ele tiver que partir, vamos dizer assim, que todo mundo vai ir, quem que vai tomar conta? Para evitar até um desgaste, uma briga familiar, cada dia mais o produtor tem entendido que é necessário esse planejamento, essa sucessão. E aí que está sendo criada cada vez mais as empresas familiares, vamos dizer assim, que tem muito, o que a gente escuta muito falar é holding familiar, né? Mas é um mercado que criaram. Mas a empresa familiar, ela tem que ser aderida, principalmente grandes grupos, que não tem como mais o produtor, o patriarca, tomar conta de tudo e sem pensar no amanhã, no futuro e no legado, para a continuidade daquele patrimônio que ele criou, né? Hoje a fazenda precisa ser vista como empresa, né? Justamente. Uma empresa. É uma empresa. Precisa ser vista e precisa ser tratada como uma empresa. Já não pode ser amador quem trabalha lá. Tanto é que trazendo para o lado jurídico, existem várias matérias dentro do agronegócio que o produtor ele é reconhecido como empresa. Sim. Um exemplo mesmo, a RJ, que está muito em voga aí. Recuperação judicial, senão vai achar que é o Rio de Janeiro. Justamente, recuperação judicial do produtor é reconhecido como uma empresa. E não só na RJ, né, mas vários outros institutos. Sim. Aí. E essa questão, né, da gestão empresarial, eu preciso departamentalizar. Quem vai cuidar ali do departamento financeiro? Quem vai cuidar do departamento operacional? Quem vai lidar com as pessoas, né? Tem que ter essa consciência. Para a gente encerrar esse negócio do planejamento sucessório, é bom as pessoas terem essa consciência, porque se não faz o planejamento sucessório, eu vejo que o planejamento sucessório ele busca a harmonia da família. Justamente. Porque senão vira inventário. E o que o inventário impacta, Matheus? Ai. O inventário impacta várias coisas. Uma das coisas que é a falta de organização, que é o planejamento,
É o famoso bater cabeça, né? Que todo mundo é dono de tudo, mas ninguém não sabe fazer nada. E aí chega na hora de assumir a rédea do negócio, ninguém não sabe fazer nada, muitas das vezes o vizinho que está organizado vai começar a comprar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. A gente vê muito isso na prática, né? Quando vê, antes de terminar o inventário, já venderam tudo. E apareceu o prêmio do quinto dos... Apareceu. O prêmio lá de longe para pegar uma parte também. Aparece filho. E assim, outra situação que eu vejo, sobretudo quando o patriarca, ele falece abruptamente, né? Uma fatalidade, aconteceu na pandemia, ele não tem liquidez. Aí só para fazer a transferência, você já tem que pagar o imposto. E o cara fica amarrado nesse inventário. Além de a briga. Eu vou ficar com aquela área, mas aquela área não é tão rentável. Cara, a gente vê muito na prática irmãos, uma família que era harmônica, eles deixam de conversar. Primo briga com primo por causa desse ausência do planejamento. E aí, entrando no planejamento, se você faz esse planejamento em vida, você vai extrair de cada um aquilo que ele é melhor. Tem um que é melhor para lidar no operacional, o outro no financeiro, o outro com pessoas. E quando o patriarca não está mais entre eles, cada um vai continuar o segmento e cada um na sua área e a empresa vai continuar rodando. E é o que é a melhor saída. Né? E além de tudo isso que você falou, a gente tem as pessoas que não querem. Tem gente que quer fazer medicina, quer morar nos Estados Unidos, não tem problema quer virar advogado e não tem problema nenhum nisso, né? Mas tem que comunicar, tem que falar sobre. Você tem alguma experiência assim na sua família sobre isso? Eu tenho bastante experiência em cima disso, Thiago. Ainda não tenho tanta, mas estamos começando a pegar mais o sentido. Mas só voltando ao assunto que você tinha comentado dessa questão da sucessão, é que eu penso em duas coisas. A única certeza que a gente tem é a morte. A gente vai morrer algum dia. E eu acho que tem gente que não tem essa certeza. Nossa, será? Vai ficar pra semente. Age na aventura, né? E a segunda coisa que eu penso é que um pai não gosta de ver o filho brigando. Não gosta de ver o filho discutindo e brigando entre si para acabar com a família. Então, o pai vê que essa situação de sucessão ela é fundamental. E é fundamental estabelecer os processos para as pessoas estarem entrando na sociedade e cada um está partindo para o seu lado. Quer virar agrônomo? Beleza, vai virar agrônomo, mas você precisa ser você quer focar nisso? Beleza, vamos focar naquilo e identificar o perfil. Inclusive, essa situação que você até perguntou de se eu tenho experiência nisso é a principal questão que a gente tem hoje. Eu tenho uma irmã. E ela... Como é que é? É só seu pai? Não, minha mãe que toca hoje um negócio, certo? Meu pai não tem nenhuma interferência hoje no nosso negócio familiar, da empresa, do agronegócio. Principalmente que, imagina você tendo uma empresa com seus irmãos. Eu sei bem o que é isso. A sua mulher quer entrar no negócio e quer palpitar. Seus irmãos não vão gostar. Então a gente definiu isso e viu melhor que é deixar só para a família mesmo e não deixar para os agregados tocar. Não, brincadeira. A parte, mas é mais ou menos isso. E na nossa família hoje, quem toca é minha mãe, ela é diretora do negócio e quem está querendo suceder é eu e minha irmã, certo? E se o nosso maior objetivo hoje é estabelecer as estratégia no sentido de você tem perfil para isso, tem perfil para pessoas, tem perfil para conta, tem perfil para operacional, você vai seguir a área do operacional. Tá, você tem perfil de escritório, você gosta de computador, gosta de tecnologia, gosta de sentar ali e entender os números, então você vai partir para o financeiro. Isso que eu vejo que falta muito nas pessoas. As pessoas querem entrar, mas não sabem como entrar. Vocês já discutiram isso? A gente já discutiu e estamos no caminho para melhorar ainda mais essa parte. Isso é muito próximo. Na verdade, sim, a empresa ela nunca está pronta.
ela nunca vai estar 100%. Então a gente não pode ficar na zona de conforto, que a gente via muito lá atrás, né? Você vê, dá o exemplo, por exemplo, vocês não vai lembrar, da Kodak, vocês lembram disso? Kodak. A Kodak era campeã aí de máquinas, né, de fotografia, de repente veio o digital, ela quebra. O que a gente aprende com isso? Cara, o futuro é incerto, as coisas vão chegando e a gente tem que ter essa mente aberta, né? E esse olhar empresarial de sempre estar apertando um parafuso ou outro para cada vez mais as engrenagens. Evoluir com o mundo. É isso. Aqui na região, a Comigo, ela trabalha muito forte em cima da questão da sucessão familiar. O Oliver e eu fizemos na mesma turma o curso para jovens cooperativistas, que é para filho de cooperado. Então lá eles têm os módulos estratégicos, cada módulo destrincha muito bem. E quando chegou nessa parte de sucessão, a quantidade de pessoas, de filho de cooperado, que contava a história, não converso com meu pai, não converso com meu irmão, por conta de falta de planejamento mesmo da sucessão. Até de comunicação. Mas porque tem patriarca, o Thiago comentou antes, que fica com aquela ideia de que não, eu vou mexer com esse planejamento. Não, você quer que eu morra, menina? Eu vou perder a rédea do meu negócio. Esses meninos vão entrar e vai querer tomar conta dos meus trem. E fica com esse receio. Mas quando passa a entender o que é um planejamento sucessório, ele entende que nada disso vai acontecer. Até porque ele que vai decidir o rumo do negócio e o que cada um vai desempenhar, né? Como é que foi na sua família, Matheus? Quem começou com a terra foi seu avô? Meus avós, né? E os avós dele ou foi seus avós? Os avós deles chegaram da Itália. Aí quem começou... No sul. É isso, lá no sul. Aí soja lá, se não me engano, foi na década de 50 para 60, quando meu pai nasceu. E aí começou... Tipo, meu pai, quando soja começou, logo depois ele começou a trabalhar com soja lá no sul. E aí vieram para Goiás. Meus tios vieram antes, na década de 80. Eles são quantos? Meu pai eram 6 filhos, homens. Aí um já é falecido tem muito tempo. Aí na década de 80 vieram 2 tios meus para Jataí. Meu pai veio na década de 90. E aí a única coisa que eles sabem fazer... E todos eles foram produtor? Todos. São produtores? Todos são produtores. Todos são produtores. E aí fez planejamento? Como é que foi? Os 2 tios meus de Jataí, sim. Meu pai, não, ainda não. Meu pai ainda é dessa ideia aí. Qual? Que não precisa. Ele não está profissionalizado ainda. E até porque ele é pequeno produtor, não é nada grande no negócio. E aí ele entende que não é necessário. Mas meu irmão trabalha com ele, acaba ajudando também. Vocês são 3? Somos 3 filhos, só que só meu irmão que está diretamente no negócio. Entendi. E lá na sua família, Ana? Lá também é pequena propriedade. Meu bisavô tinha terra e era muitos filhos, né? Então até que dividiu tudo, aí a propriedade foi só diminuindo. Mas mexer com gado, e na época dele, terra não tinha valor, né? Tem até uma história que minha bisavó trocou uma máquina de costura em um alqueiro de terra. Porque na época o pessoal não comprava roupa, era tudo costurado. E aí eles eram muitos filhos. A máquina era daquele Olinto Pereira de Castro. E aí deu um alqueiro de terra e pegou uma máquina de costura. Mas aí lá minha avó gostava de criar gado, gostava de fazer recria. Meu pai foi mexer com lavoura, que eu fui passar a trabalhar com ele há uns 7 anos. E eu aprendi muito também. Aí eu sou a mais velha de 3 irmãs. Aí as 2 irmãs, sempre tem um que tem mais aptidão, que gosta mais de participar, e as outras não, é menos, a participação é menor. E hoje qual que é a sua participação no negócio, assim? O que você faz? Nossa, quando você trabalha pro seu pai, você trabalha muito, e às vezes você não recebe. Gente, quem trabalha com o pai... Normal, isso é normal. Quem trabalha com o pai... Eu ficava muito responsável pela parte burocrática, né? Parte burocrática da assistência, fazer comida pra peão na lavoura, quando tinha que levar comida na roça. Mas a parte burocrática, ir no banco, fazer compra, fazer pagamento, isso daí era tudo eu. Porque ele precisava ficar na fazenda, né? Até tem um episódio desse que aconteceu comigo. Eu não ia ser advogado, né? Eu não ia fazer direito, eu comecei agronomia. Inclusive você falou isso no primeiro período, com o meu irmão quando ele era professor. Minha primeira aula de direito foi com o seu irmão.
E eu fiz um dia de agronomia. Eu fui um aluno de agronomia. E aí, quando eu retornei para Jataí, isso foi em Mineiros. Aí meu pai falou assim, não, você vai fazer direito, você vai ser advogado. Aí eu falei, então tá beleza. E essa foi a minha história que eu falei. No primeiro dia de aula, eu falei, não tô aqui por livre e espontânea obrigação do meu pai. E graças a Deus eu vim para esse lado. Essa história é engraçada. Meu irmão dava aula no primeiro período. E aí ele fez uma dinâmica, né, pedagógica para se apresentar. O que você está fazendo aqui? O Matheus levanta, o meu irmão conta que ele levantou o chapéu, bonezinho do Grêmio. Isso na agronomia ou no direito? No direito. Primeiro dia de aula. Aí o Leandro pergunta assim, aí o Matheus responde pro Leandro, eu não quero fazer direito, tô aqui por livre e espontânea pressão do meu pai e não sei o quê. Anos depois, em 2011, o Matheus estava estagiando no fórum. Eu passei lá, a gente estava precisando de estagiário. Aí eu cheguei no meu irmão e falei, Leandro, tem um rapaz lá no fórum, o Matheus, vamos contratar ele para estagiário. O Leandro, Matheus? Não, porque na hora veio aquele episódio. E ele tá lá no Amaral desde 2011, é um exímio advogado, ele é o cara hoje do escritório. Mas como a cabeça da gente muda, né? Então a gente tem que estar aberto a isso. Oliver, na questão de software, vocês implementaram alguma coisa? Teve resistência? A gente implementou há bastante tempo atrás um software de gestão, certo? Que incorpora toda a situação. Eu tô vendo onde você está querendo chegar nisso. Mas vamos lá. A gente entrou com um software de gestão que faz toda a gestão financeira e também social do nosso negócio. A gente insere os dados, aí os dados são compartilhados pelos talhões ou pelo maquinário e pelo colaborador. É integrado um único só. Nossa, excelente, hein? Não, é muito bom. Às vezes a gente só acha ruim porque falta um pouquinho de assistência, mas é normal. Toda coisa boa tem o seu ponto ruim, é normal. Mas a gente segue nesse modelo onde que a gente tenta inserir uma maior quantidade de dados para a gente. Se a gente não consegue utilizar hoje, um dia a gente vai utilizar. Seja por meio que são, por exemplo, aplicativos que a gente tira os dados de uma plataforma, a gente talvez não tenha como utilizar hoje, mas no futuro a gente vai utilizar. Oliver, você estava falando que você tem vontade de implementar qual sistema lá? Rapaz, o dia que eu fiquei sabendo de um sistema aqui da região aqui que é excelente, falei, vamos dar uma olhada nele. Inclusive, pelo Randolfo mesmo, ele apresentou para nós o sistema da AgriCompany, certo? Eu me encantei na hora que foi falado. Dei até uma breve olhada em cima dele. Falei assim, rapaz, só com um clique que eu tenho todas as informações aqui, tá muito fácil, tá muito bom. Mas vamos ver se a gente consegue implementar isso aí para esse ano ainda. Eu acho que é um excelente software aí que tem no mercado. O que eu vejo desse sistema, eu acompanhei um pouco a construção, o Randolfo, ele entende muito dessa área periférica do agronegócio, ou da produção, né, da fazenda, e não menos importante, que é gestão financeira, controle de insumos. Então, assim, você consegue, para ter uma gestão eficiente e operacional, cara, até o número de parafuso que entrou, eu sei que está no estoque. Então, é realmente uma gestão empresarial. Ele é um sistema que promete mesmo. A gente estava falando em off, né, sobre a mentoria AgriCompany. O Oliver, a gente teve o prazer de ter ele na edição passada, né? Nós vamos ter a próxima edição da mentoria AgriCompany agora, nos dias 21 e 22 de março, vai ser aqui em Rio Verde, no Hotel Transamérica, e ali é uma forma de compartilhar conhecimento e expandir a consciência das pessoas para essas áreas que o produtor muitas vezes nem gosta de olhar. O produtor ele gosta de pôr a mão na massa, ir lá produzir, mas tem essas áreas que precisam ser cada vez mais profissionalizantes, né? Ana, a gente queria muito que você fizesse essa mentoria. Então, na hora que acabar o episódio ali, você já vai conversar com os meninos. Tá? Pessoal, em relação a essa, a gente falou muito, né? Mas quais que vocês acham que
que são as principais dificuldades? Por exemplo, na sua área, você falou que está mais ligada no comercial, né? O que você acha assim que é o grande desafio para um jovem que quer enveredar para esse caminho que você está trilhando? Tiago, hoje, a cada 6 meses, a gente tem tantos profissionais formando aí no agronegócio. A imagem da gente ela é uma construção, né? Independente de qualquer área. Mas nessa área do agronegócio, da agronomia, da área comercial, o networking, eu acho que lá no IF, quando eu entrei na faculdade, o tempo que eu estava o dia todo, então o tempo que eu tinha, eu ia para evento, buscava conhecer gente, tanto que chegou um período que o pessoal, ela é network, tudo para você é network. Mas é tão importante. E aí, isso precisa ser construído. Às vezes, o profissional, ele passa a faculdade inteira. Nossa, eu vou focar em tirar 10 e eu não vou conhecer ninguém, não vou fazer nada. E o cara perde muito tempo. Então, assim, foi uma coisa que eu me preocupei em fazer, em construir relações, desde quando eu entrei na faculdade. Eu acredito que essa é uma dificuldade para entrar no mercado, é construir relações, conhecer pessoas, fazer aquela ponte mesmo, né? Inclusive, aquele negócio que se você remar um barco sozinho, você tem uma determinada velocidade. Se você remar você e mais 2 pessoas, você aumenta 17% da sua eficiência. Sim. Se você remar você e mais 2 pessoas, aumenta 34% da sua eficiência. E vai aumentando. Sempre vai aumentando. Você nunca consegue construir um patrimônio você sozinho. Essa é uma Isso área mesmo. que a gente precisa ser vistos. Nós precisamos ser vistos. Você sabe o que eu vejo quando você fala isso? Fui lá na minha sala de aula quando eu estudava. Para quem não sabe, eu também sou advogado. Formei em 2008 e tinha muitas pessoas que eram melhores que eu, alunos, fácil. Eu acho que quase todos na sua sala de aula. E assim, as pessoas não prosperaram na área porque eu acho que a vida ela precisa ser equilibrada. Sim. Então, por exemplo, se eu foco só no acadêmico, desde que você queira seguir esse caminho acadêmico, tá tudo bem. Uhum. Agora, não é só o estudo. Então você falou muito bem. Acho que relacionamento é uma das coisas mais importantes que tem que ser construída. E esse relacionamento ser pautado, fundado na base de confiança, né? Uhum. Credibilidade, tudo isso você vai subindo degrau por degrau, né? Isso não só na área que a Ana tá dando exemplo, é qualquer área, né? E o mais importante, o relacionamento não forçado. Sim. Porque o que eu vejo muito, principalmente na minha área, é o relacionamento forçado. O camarada forma... Quando o interesse é só comercial. Vai advogar, e aí, não, eu sou advogado do agro. Advogado do agro, vou calçar uma botina, colocar um chapéu, e vou num dia de campo para me relacionar e vender o meu produto. Querendo ou não, tem muito. A advocacia é um produto. Hoje em dia, né? Tem muito mercado nesse sentido. Eu vejo que é uma forçação de barra, porque eu vou dar um exemplo meu de casa. Eu nasci numa família de produtores. O meu círculo de amizade, principalmente de infância, é todo ligado nesse ramo. E aí eu fico vendo pessoas querendo entrar e forçar a barra de querer participar de eventos para vender pro cara. Não, ele tem que, primeiro de tudo, é confiança. Se a pessoa não tiver confiança naquilo que você faz, naquilo que você transmite, você não vai vender. E se você procurar só a venda você não vai concluir ela. Você não vai converter isso em venda. Você tem que ter o relacionamento sem segundas intenções. E óbvio que você tem que participar, né, de eventos, mas não nada de forçação de barra. É uma construção. É muito difícil você construir uma imagem de confiança, de credibilidade para um cara que trabalha há 40, 50 anos na fazenda. E a gente que é muito novo, então, pra mim, alguém falar que eu pareço ser mais velha, pra mim tá tudo certo, tá tudo ótimo, porque as pessoas associam a imagem de uma pessoa mais velha à credibilidade. Então, por enquanto, tá tudo certo. Com certeza. Sim, a postura que você adota nesses eventos, é muito difícil você construir essa imagem. Não é fácil. É aquela situação, né? A primeira impressão, querendo ou não, é a que fica. Se você viu uma pessoa e ela tem aquela postura, ela tem aquela conversa, aquela didática, aquela forma de falar, ela vai te ver diferente se você não tivesse aquilo. E o produtor, ele entende quando alguém se aproxima dele por interesse só comercial. Justamente. Perfeito. Ele entende. A gente até tem uma
um exemplo, uma analogia, né? Que, por exemplo, essas pessoas que querem construir relacionamento pensando em si mesmas, o ser humano, ele sabe quando a pessoa, pelo menos a gente deveria saber quando a pessoa está querendo aproveitar da situação. Sim. A gente até brinca que quando você chega perto de um produtor, ele já te enxerga, inclusive você falou, né? Te enxerga como uma estrada branca, né? Ou aquele carro, por exemplo, sabe que é um cara que só quer vender. Uhum. E ele tá lá na sede, olha, aponta um carrinho branco lá no meio da lavoura e fala, vai tá querendo vender de novo. E desmistificar também essa palavra venda. Quer queira ou não, a gente tem uma cultura brasileira de falar, não, o cara é vendedor, é pejorativo. Na verdade, não. Porque quando você vende e soluciona a dor da pessoa, cara, você está fazendo bem para a sociedade, você está fazendo bem para ele. Então, eu acho que isso é muito interessante. E essa questão do relacionamento, o que a gente busca e deveria todo mundo buscar é a política do ganha-ganha. Eu não quero te tomar nada, eu quero te agregar algo. Uhum. Então, justamente, por exemplo, a mentoria. Quando a gente formatou a mentoria, ela vai para a 8ª edição? Ela vai para a 8ª edição. A gente formatou ela, não visa lucro. A mentoria não tem lucro. O que se cobra ali é justamente para tentar arcar com os custos. E cada vez está melhorando mais. Mas a ideia é justamente criar laços e compartilhar de maneira genuína o conhecimento que cada um tem. E ali a gente faz uma cadeia muito promissora de network. Mas enfim, na opinião de vocês, como que vocês veem o agronegócio daqui a 10 anos? Daqui 10 anos eu vejo o agronegócio muito mais tecnificado, mas muito mais mesmo, e a exigência de profissional que lide muito bem com essas tecnologias muito maior. Então, eu acredito que seja nisso que essas empresas que trabalham tanto em cima da sucessão, do cooperativismo como a Comigo, né, da tecnologia, de levar esse conhecimento e colocar o jovem como pertencente, não só à empresa, mas pertencente à propriedade dele, que ele vai suceder, porque muitas vezes a pessoa que é filho do dono não se sente pertencente àquele lugar. Eu acho que ela já visa isso daqui a 10 anos. Maravilha. E você, Oliver, o que você enxerga aí nos próximos 10 anos? Como é que vai estar esse cenário, esse mercado? Eu tenho duas visões sobre o mercado futuro daqui a 10 anos. E é engraçado pensar que muitas pessoas não gostam de pensar o que elas vão fazer daqui a 10 anos, já um pensamento de longo prazo. Muitas pessoas têm um pensamento de curto prazo. Não, quero fazer isso aqui hoje e agora e foda-se o que vai acontecer, o que vai vir amanhã. Mas isso é um pensamento errado, principalmente no agronegócio. Que você tem uma empresa a céu aberto e uma indústria a céu aberto, certo? Querendo ou não, eu tenho uma visão um pouco pessimista e otimista do futuro dos próximos 10 anos. Acredito muito que o mercado vai ser muito dominado. E depende muito de nós mesmos valorizar o que está acontecendo e o que tem hoje aqui. E valorizar o pequeno muitas das vezes. Por quê? Eu acredito muito que o mercado vai ser dominado principalmente por empresas que vendem os insumos. E que eu acredito que já acontece isso muito hoje e talvez vai acontecer isso mais. Não a questão do monopólio, mas a questão mais de ter um melhor portfólio, certo? Que eu acho que isso, para nós, é ruim ficar dependente de multinacionais. Acaba que isso acaba acontecendo. É uma preocupação não só do agro, né? Tem essa preocupação social dessas empresas que são muito grandes. Exemplo, a gente tem aí a Amazon, o Google, a gente tem várias multinacionais no ramo do agronegócio e que eles têm um poderio econômico que, por exemplo, se comprar toda a área, entendeu? Que pode ficar maior até que o próprio governo. Com certeza. A gente viu aí o Elon Musk, né? Inúmeros exemplos. Tem empresas ligadas ao agro diretamente, fusões, né? Uhum. Que acaba que virando fusão em fusão, quando chegar vai se tornar um bolo só e todo mundo fica na mão de um bolo só. Uma coisa que eu até comentei com o pessoal questão da proteína animal. Hoje o do mercado é dominado por duas,
Minerva e Friboi, certo? Aí o frigorífico pequeno, ele muitas das vezes não tem o poder que essas empresas têm. E essas empresas, elas não podem hoje mais, acredito, comprar outras empresas, não viram um monopólio. Então o que elas fazem? Elas diminuem o seu preço para quebrar o pequeno e para ela dominar o mercado. Elas não compram mais as empresas, mas elas diminuem o seu preço para dominar o mercado. Você sabe em que área que aconteceu isso e está acontecendo? Nas drogarias. Por exemplo, antigamente você via drogarias particulares em vários lugares. Notinha. Notinha. Ué. É verdade. Drogaria em bairro, afastado, hoje em dia você não vê mais. Hoje você olha, são, por exemplo, essas grandes, né? Não vai me pagar royalty, vou cobrar, por exemplo, a Drogazil. E acontece justamente isso. Como eles têm um poderio de compra muito, uma Neusaldina para eles sai bem mais barato do que um cara sozinho. Sim. Aí onde você vai comprar? Vou lá no mais barato. Com certeza. E aí é onde dilui essa pessoa, ela fica diluída. E por isso que está tendo o movimento de agrupar, como você falou, cooperativa, associações. Isso. As pessoas juntam com um grupo de compras. Hoje acontece muito com o produtor rural, os pequenos se juntam para ter poder de compra e ter ali, tentar pelo menos equilibrar o jogo, né? Mas igual, eu comentei a primeira situação que eu vejo, que eu acredito muito que vai ser dominado. Mas agora a segunda situação que eu vejo, principalmente, é que tá surgindo muita oportunidade, muita tecnologia que o produtor, ou as outras pessoas, mas sim as pessoas precisam agregar. Inteligência artificial, certo? Que é um meio que você consegue tranquilamente utilizar para você agregar valor, ou ao invés de você agregar valor, ter informações fáceis, porque já foi muito a época de você não conseguir ter acesso às informações. Hoje, você com 2 cliques, você tem milhares de informações. Já é uma realidade. E é um caminho sem volta. Crescer cada vez mais. Acelerar. E quem não estiver utilizando vai muito ficar para trás, certo? E também a questão de margem de lucro. Já foi a época que, igual você comentou mais cedo, a margem era grande. Hoje, se o produtor não conseguir identificar e adequar o seu faturamento e ver o que os custos estão consumindo dele, ele vai ficar para trás. As margens sempre vão ficar menores. O melhor produtor não é o que é o maior, é o mais eficiente hoje. Perfeito, essa fala foi linda. Com certeza. E assim, nós temos... Cada vez produzir mais em lugar menor, né? Ser eficiente, aumentar a né? agricultura vertical. A nossa preocupação no agronegócio hoje, ela sempre, todo ano tem a estimativa da Conab, o que aumentou em área, o que aumentou em produção. Quando a gente olha lá, às vezes aumenta muito a produção, o que é estimativa para esse ano, para essa safra, são 170 milhões de toneladas. Mas aí a gente vai ver, é uma área pequena, agregada, que aumentou essa produção. Justamente. Então, o que a gente aposta em genética? Aumentar a agricultura vertical. É isso mesmo. É mexer nisso. E a gente tá numa... eficiência, né? Sim. Pegando a fala do Oliver ali, a questão de se extrair dados. Né? Há quem diz que dados é o novo petróleo. Porque com isso eu tomo decisões mais certas. Então, qual que é a importância de ter alguém dentro da produção ali, né, da fazenda, coletando esses dados e armazenando. Então, quando eu vou fazer uma decisão, eu vou plantar milho na safrinha, eu tenho conhecidos que, por exemplo, ano passado, não plantou milho na safrinha. Ele fez conta, falou, cara, eu não vou arriscar. Ele tinha dados e ele não age por emoção. Não, eu vou plantar porque não sei o quê, ou eu vou... Senão vai chegar em julho, eu não vou estar fazendo nada. Ou tem que colher um milho... Às vezes buscam outra cultura alternativa, o milheto, o sorgo, mais em conta. Talvez você vai equilibrar a margem. É isso. Então, isso tudo é dados. E essa é a importância de ter esse convívio entre gerações. Talvez o cara não tá ligado, o cara que tá ali há muito tempo fazendo, 30 anos, ele já tá no automático. Chega um cara e fala assim, opa, você já olhou por esse lado aqui? Então, sim, é muito importante isso. Matheus, na área aí que você atua, né? No jurídico, no agro,
que você espera aí para daqui 10 anos? O que você está visualizando? O que eu espero e gostaria muito que acontecesse era principalmente os produtores se conscientizarem cada vez mais que eles necessitam de planejar o futuro deles. Acredito que daqui 10 anos, realmente, cada vez mais teremos grupos familiares profissionalizados e com a estrutura, o planejamento sucessório já formalizados, né? E deixar todo o legado dele para as gerações futuras. E eu espero e acredito nisso. E na área jurídica, o que você está enxergando daqui 10 anos? Consegue dar uma de mãe de na área jurídica? Não precisa profetizar, mas só... Não, mas na área jurídica, o que nós temos hoje, infelizmente, igual Goiás. Se você pegar Goiás, a mola propulsora de Goiás é o agro. E não só de Goiás, de vários outros estados. Mas se você pegar o nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, você não encontra uma vara especializada no agronegócio. Já parou para pensar nisso? Verdade. Já pararam para pensar nisso? Eu espero, tomara que isso aconteça, que daqui 10 anos temos vários profissionais, não só juízes, desembargadores, mas especializados no agronegócio, porque querendo ou não, é o tema principal do nosso estado, é o que move o nosso estado e vamos dizer assim, o nosso país. E se nós não temos pessoas qualificadas para julgar algo ligado ao agronegócio, qual que é a chance de dar certo no lado jurídico? Eu até queria te fazer uma pergunta, Matheus. Será consulta? Hã? Teu horário. Pergunta. Não, pergunta. É mais no sentido de, por que será? O que impede hoje de não ter isso? Vamos dizer assim, o agro está muito em voga vamos por aqui, uns 10 anos para cá, que todo mundo fala de agro. Todo mundo quer usar botina. Justamente. Nunca tinha se falado nesse ramo, nesse mundo. E aí confunde muito dentro do jurídico, né, do judiciário. Tudo leva para o lado civil. Entendi. Certo? Não leva para o lado agrário da coisa. Certo? Para você ter uma ideia, a principal lei que regula o direito agrário é de 64, que é o nosso Estatuto da Terra. 64, nem a Constituição tinha justamente em vigor. Para você ter noção do quão, vamos dizer assim, atrasados estamos falando em legislação. Na verdade, sabe o que falta, Oliver, na minha visão? As pessoas se associarem, porque a união faz a força. Então, por exemplo, essa ideia do Matheus. A gente tem o civil, aí você tem a vara de família, a vara de sucessões. Cara, por que não ter uma vara especializada, do agro? Mas para que isso aconteça, é necessário um movimento político. E a gente está tão cansado dessa velha política, e o sistema é tão difícil que as pessoas de bem não querem entrar na política, porque há uma narrativa, você entra, você vai querer ir contra o sistema, você vai ganhar pedrada. Então, sim, as pessoas que estão ganhando bem, para que você vai entrar, por exemplo, vai ser prefeito, eu não sei, mas um prefeito ganha 25 mil? Não sei exato, mas aproximadamente. Cara, se você é um administrador top, você vai entrar numa empresa, você vai ganhar mais que isso. Um C-level ganha mais que isso. Um CEO de uma empresa ganha mais que isso. E aí, para ganhar pedrada? Então, eu acho que essa questão de mudar essa cultura, eu acho que a força política, ela é muito difícil, mas para isso acontecer, precisa de pessoas boas entrando. Sim. E eu já fico aqui para dizer que nós vamos eleger o Matheus. Você tem um excelente perfil. Não obrigado. Não quero porque... Fora. Tiago falando que ninguém quer entrar na política, eu quero, viu? Quando eu fui que legal. Eu gosto muito de política. Já me convidaram pra
ser vereadora? Eu não, vou esperar mais um pouquinho, mais uns anos. O convite vai chegar. O convite vai chegar outro. Tomara que dê certo. Tomara, uma mente brilhante. Obrigada. Quando eu entrei no FAEG Jovem, do sindicato, eu entrei e falei assim, gente, eu quero muito trabalhar aqui porque eu quero o voto de vocês quando eu for vereadora. E o pessoal, ih, mentirosa. Como a política, ela é condicionada a isso, né? Com certeza. E quando eu falo na questão da política, eu não falo, a gente que é do agronegócio, a gente é muito bem posicionado. Nós temos um lado, nós temos a nossa posição. Mas eu falo na questão da essência de liderança, na questão de tomar a frente mesmo, de demanda da sociedade, da capacidade de liderar e porque a gente conhece como é que funciona, a gente conhece a engrenagem do agronegócio. Então é um grande diferencial. A gente até fala isso lá no escritório, né, Matheus? O grande diferencial do Amaral e Melo é que todos que estão ali conhecem do negócio do cliente. Então não é aquele cara que está lá em São Paulo, porque antes a gente tinha muita essa dificuldade. O cara, não, eu vou contratar um cara lá de São Paulo. Faria Lima está muito distante. Então, muito. Eles não sabem realmente como é o agro. Retomando a pergunta do Oliver, é comum, normal, juízes, promotores, todo mundo ligado ao judiciário, enfim, muitos advogados também, não conseguir diferenciar um grão de soja e um grão de milho. Isso é normal. O dia que eu estive... É questão na prática, o produtor deixou de cumprir com a CPR de soja. E aí a liminar não deu tempo de sair para a colheita da soja, vai ser cumprida lá no milho, vai restar o milho. Para converter, não sabem o que é uma conversão de soja e milho, questão de acho cotações. Que é o mesmo valor. Tá devendo 10 mil sacas de soja, resta 10 mil sacas de milho, entendeu? Que é diferente. Eles não têm essa noção do setor, né? Pessoal, eu falei que o papo flui, nós estamos chegando aí com quase 1 hora de programa, de episódio. Para a gente encerrar, para a gente passar para essa parte final, eu queria que cada um de vocês dessem uma dica, né? Cada um na área, uma dica, uma mensagem final aí para nossa audiência, né? Ana, vamos começar. Thiago. Então, para quem, eu estou finalizando meu período acadêmico, para quem está na graduação, busquem relações, busquem pontes, quem pode te colocar no mercado. Nós temos, na última semana eu vi tanta vaga de emprego, mas ao mesmo tempo eu vi tanta gente buscando se colocar no mercado, estando formado, porque não tem boas relações, não conseguiu fazer o network mesmo, né? Então, assim, às vezes você fica tão cego por conta só da graduação, quer ir bem só naquilo que esquece do resto. E trabalhar muito a inteligência emocional. Eu nunca coloco ser mulher e estar na área do agro, que é difícil por eu ser mulher. Mas a gente sabe que existe uma diferença. Então a gente que é mulher, a gente cria uma personalidade, uma casca mais dura pra lidar com isso, porque a gente precisa passar autoridade, passar credibilidade pra quem a gente vai atender, onde a gente está. Mas eu nunca coloquei isso como um tabu. Nossa, tem que me tratar diferente, né? Um obstáculo. Tem que me tratar diferente porque eu sou mulher. Então nunca sofri nada do tipo. E a inteligência emocional, pros dois, pra homem, pra mulher, porque é uma área que ela é dura, porque quem você vai atender quer resultado. Justamente. O cara não vai te alisar, não. Ô, Ana, e quando você se candidatar, eu vou votar em você. Já tem meu voto. Você me convenceu. Combinado, Thiago. E ainda faço campanha. Matheus, obrigado aí por você ter vindo. Deixa uma mensagem final aí para nossa audiência. Agradeço o convite mais uma vez. A mensagem final procure não forçar as relações de forma egoísta? Buscando só interesse. O interesse pessoal. Passe a olhar o lado do produtor mesmo, a dor que ele está sentindo, e tente de alguma forma ajudar ele a sanar aquela dor da melhor forma possível e para ele que continue a fazer aquilo que ele mais sabe, né? Que é produzir alimento para toda a população. É isso mesmo. Oliver, muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço por tudo. Deixa a mensagem final aí para os nossos ouvintes. Tiago, se eu fosse falar uma mensagem, eu falaria 2. A primeira sobre o erro, certo? Falaria R.
erre para aprender. Mas entenda que o erro, se você erra 1, 2 vezes, é aprendizado. Agora, se errar 3, 4 vezes, isso é burrice. É burro, você é burro. Tá? Mas a segunda... Errar na mesma coisa, né? Errar na mesma coisa, é isso. Errar na mesma coisa. Mas aprenda a errar e aprenda a errar rápido. Aprenda a entender que o seu erro vai fazer você se tornar uma pessoa melhor e que você precisa identificar o motivo do erro e aprender com ele. Certo? Agora, a segunda coisa que eu falaria é o trabalho. Entenda que você quer ganhar muito, mas quer trabalhar pouco. Mas as pessoas que ganham muito e trabalham duro, pensam se estão sendo preguiçosos. É aquela situação. Eu quero trabalhar pouco e ganhar muito, mas a pessoa vai se tornar preguiçoso. E o cara que trabalha muito, trabalha duro e ganha muito, ele está pensando que está sendo preguiçoso. Então é mais ou menos nessa linha. Não pense, às vezes, no dinheiro. Pense no seu trabalho, como ele vai ser construído e como ele vai agregar as pessoas. Maravilha, eu também compartilho dessa sua opinião. Eu acho o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Sim. A pessoa que só almeja o dinheiro, dificilmente ela consegue. Porque eu tenho que aprender o processo, curtir o processo, e ele vai vir se você fizer um bom trabalho. Eu tenho aqui em mãos alguns brindes para vocês. Esse aqui é do Amaral e Melo. Obrigada. Esse aqui é da AgriCompany. Oliver, obrigado, Thiago. muito obrigado por vocês terem participado do programa. Matheus, vou te dar também. Sou eu que agradeço. Não é porque você trabalha aqui que você vai ficar sem. Certo. Pessoal, me enche de entusiasmo conversar com vocês, jovens com uma mente brilhante, com vontade. Isso também desmistifica, a gente usou muito essa palavra hoje, de que a nova geração, não sei o quê. Muito pelo contrário, tem muitos jovens brilhantes e vocês vão fazer a diferença com esse olhar moderno, uma consciência mais multidisciplinar, sabendo de relações interpessoais. Você falou de inteligência emocional, né? Então é uma coisa que a gente tem que buscar isso. Tá bom? Matheus, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo, aceitado esse convite, né? Ter tirado esse espacinho aí na sua agenda. Obrigado, eu agradeço o convite, fico à disposição. E sou jovem ainda, não tão jovem, mas vejo o Oliver, a Ana, pessoas jovens, mentes brilhantes e com certeza farão a diferença no setor do agronegócio futuramente. Oliver, muito obrigado por você ter participado, tá? De você ter tirado esse tempo aí na sua agenda. A gente agradece muito. Eu que agradeço, Thiago, e principalmente estar aqui. Eu não conhecia o Matheus, uma excelente pessoa aqui, uma excelente didática, certo? E também a Ana, por estar propagando essas ideias inovadoras que eu, apaixonado, sempre gosto de ver os stories dela, inclusive, certo? E parabéns a você, Thiago, e pela AgriCompany e também pela Amaral e Melo, por estar fazendo esse trabalho tão impressionante que é o agronegócio. Obrigado, Oliver. Ana, muito obrigado por você ter comparecido, tá? Tirado esse espaço na sua agenda. Enriqueceu muito. É muito importante ter esse olhar da mulher jovem. É brilhante. E eu faço de novo o compromisso. Candidatou, eu voto em você. Sou eu quem agradece. E agora eu acho que eu já sei que eu tenho uma equipe jurídica pra me defender no que eu falar, viu? Porque eu falei assim, gente, eu só posso entrar pra política quando eu tiver uma equipe jurídica forte, porque eu falo muita coisa, aí eu vou te processar. Eu, não, pô. Então, minha equipe jurídica aqui. Agora você não tem medo, pode mandar vir. Agora eu não tenho medo, não. Pode processar. Cuidado. Muito obrigado, viu, Ana? Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do AgriCast, o podcast do agronegócio. Lembrando que esse programa só é realizado devido ao apoio das empresas Amaral e Melo, Advogados, AgriCompany, Consultoria Agropatrimonial e Valongo Escritório Rural. Peço para você que curtiu, inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com seus amigos, tá bom? Fica aí mais um AgriCast. Até a próxima.